Você conhece o real significado da profecia feita pelo profeta Simão a Jesus sobre a espada? Se não, então me acompanhe nesse vídeo e vamos descobrir. Amados irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde juntos vamos mergulhar nas preciosas verdades da Palavra de Deus. Sou o Rai Paixão e é uma alegria estar aqui compartilhando a graça e o amor do nosso Salvador, e que cada mensagem alcance os corações sedentos pela presença de Deus. No capítulo 2 de Lucas, e precisamente no versículo 35, vemos um profeta chamado Simão fazendo uma profecia para Jesus a respeito de uma espada. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 35, que diz assim: Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essa passagem é muito mal interpretada, pois há aqueles que dizem que essa profecia foi para Maria, a mãe de Jesus, e não para o próprio Jesus. No entanto, se analisarmos o contexto dessa profecia, vamos descobrir que de fato a profecia era para Jesus. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Diga aí nos comentários se você tem interesse. Voltando para a profecia, vamos ver de qual espada Simão estava falando. Será que era da lança que o soldado romano usou para perfurar o coração de Jesus lá na cruz, onde jorrou sangue e água? E a resposta é não. Então, de qual espada ele falava e que tinha a capacidade de traspassar a alma? No Salmo 22 e no versículo 20, na parte A do versículo, a Bíblia diz assim: Livra a minha alma da espada. Se você observar o Salmo, você vai descobrir que quem escreveu esse Salmo foi Davi, e que o Salmo faz menção ao sofrimento do Messias, e ainda tem a célebre frase dita por Jesus nos Evangelhos de Marcos e Mateus, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Com base no versículo 20 do Salmo 22, observamos que o salmista escreveu a respeito de uma espada e que o Messias temia essa espada. E se observarmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, vemos Jesus orando no Getsêmani, e a Bíblia narra que Jesus orava com tanta intensidade, pedindo para que, se possível, afastasse dele o cálice, contudo que não fizesse a vontade dele, sim a vontade de Deus. E ele, estando em agonia, seu suor tornou-se gotas de sangue caindo sobre a terra. Tamanha era a sua aflição pelo que estava por vir. Em Isaías capítulo 53, no versículo 10 e 11, diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mais uma vez vemos uma profecia referente ao Messias, desta vez proferida pelo profeta Isaías, onde fica muito claro o tamanho do sofrimento de Jesus e a importância de se cumprir a todo custo a vontade de Deus, ao ponto de a Bíblia dizer que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma pelo pecado. No entanto, nos perguntamos por quê? O que levaria o Pai a sacrificar o seu único filho, fazendo ele sofrer tanto assim? E por que Jesus concordou com a vontade de Deus? A resposta é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 16 e 17. O Pai amou ao mundo e o Filho ama tanto ao Pai que fez da vontade de Deus a sua principal missão. Ao ponto de a Bíblia dizer, em Provérbios capítulo 17, no versículo 15, que
o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus, na sua infinita graça, misericórdia e bondade, se submeteu à sua própria lei para salvar pecadores miseráveis iguais a mim e a você. Então, Deus sabia o que Jesus iria passar e Jesus sabia a dor que seria quando a espada profetizada pelo profeta Simão traspassasse a alma dele. Mas você pode estar se perguntando de que forma isso aconteceu, já que não foi a lança do soldado romano. A Bíblia narra em Gênesis, no capítulo 3, e a partir do versículo 1, a queda do homem. Episódio em que o homem desobedece a Deus e resolve obedecer a Satanás, condenando toda a criação e tornando a raça humana merecedora do inferno para toda a eternidade, por se recusar a comer da árvore da vida e se alimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, da qual o Senhor o havia proibido. Logo, se ele resolvesse se alimentar da árvore da vida, ele estaria eternamente condenado, sem que fosse possível qualquer reparação da parte de Deus. Então, era necessário Deus tomar uma providência quanto ao homem, até que a justiça dele fosse satisfeita plenamente. E no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis, Deus expulsa o homem do jardim do Éden e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A partir daquele momento não foi possível comer da árvore da vida, pois tornou-se impossível alcançar o caminho que dava acesso a ela. No entanto, algumas providências precisavam ser executadas em favor da vida do homem, e alguém precisava satisfazer a justiça de Deus e alcançar a árvore da vida para dar novamente ao homem, para que aquele que se alimentasse dela pudesse novamente desfrutar da presença maravilhosa e gloriosa de Deus. Uma segunda chance ao homem que resolveu dar as costas ao seu Criador. E sim, a espada profetizada pelo profeta Simão é a mesma que guardava o caminho que dava acesso à árvore da vida no jardim do Éden. E essa espada representava a justiça de Deus, que não foi satisfeita quando o homem pecou contra Deus e Deus o expulsou do jardim. Em Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: a qual temos por âncora da alma. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. E em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz: tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada pela arca da aliança que ficava no lugar santíssimo, e só o sumo sacerdote podia adentrar esse recinto para depositar o sangue dos animais para a reparação dos pecados. E Jesus tornou-se o sacerdote, o véu do templo e o cabrito sacrificado para satisfazer a justiça de Deus e trazer a árvore da vida ao homem. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. E em Provérbios, capítulo 3, no versículo 18, diz: e a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm.
Esse é Jesus, o nosso Salvador, que mesmo sabendo o que iria acontecer com ele, sendo homem, estando suscetível às mesmas dores e pecado, preferiu sofrer, padecer e morrer para que a espada da justiça de Deus fosse satisfeita plenamente em seu corpo e alma, para que eu e você fôssemos salvos e podermos desfrutar da presença de Deus. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado e que o Senhor Jesus te guarde e te alcance na sua infinita graça. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo.